Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui realizando o vídeo da mensagem desta noite, da reunião de oração, quinta-feira, hoje, né, dia 16 de abril. E nós vamos continuar tratando do assunto de oração, respondendo a pergunta: a oração move a mão de Deus? Pode a minha oração mudar os desígnios de Deus? No estudo passado eu falei sobre o jejum e terminei falando que tanto o jejum como a oração, eles têm como propósito nos aproximar de Deus e conhecer a sua vontade. No caso de Esther, que convocou o jejum de 3 dias e 3 noites para poder entrar na presença do rei, ela no final do versículo 15 do capítulo 4, ela diz: se perecer, pereceu. Ou seja, ela tinha consciência de que se não fosse da vontade de Deus, aquele jejum não, vamos dizer assim, teria adiantado. Então, olha, eu fiz jejum, mas eu morri porque o rei não me recebeu, então de nada adiantou o jejum. Ela tinha consciência de que não era porque ela estava fazendo o jejum que os desígnios de Deus seriam mudados. E eu terminei falando que muitos pensam que na oração podemos mover a mão de Deus, que na oração nós podemos fazer com que o coração de Deus seja mudado, ao ponto de deixar a sua vontade de lado para fazer a nossa vontade. Existem muitos que dizem que, de fato, quando você ora, a mão e o coração de Deus, ela mudará em seu favor. É como se a mão de Deus tivesse vindo ao seu encontro e você ora e aí de repente ela é desviada, como se a nossa oração pudesse desviar os propósitos de Deus. Existem alguns versículos que as pessoas se apegam, como por exemplo, o caso de Ezequias, em 2 Reis, capítulo 20, quando ele recebe a notícia que ele morreria, e ele ora a Deus, e Deus então fala com ele, e que ele vai morrer, e ele então ora a Deus, aí Deus diz: olha, eu ouvi tua oração, e eu vou te dar mais 15 anos de vida. Vamos ver lá, 2 Reis, no capítulo 20, do versículos, vamos ler o versículo 1, 2, 5 e 6. 2 Reis 20. Naqueles dias Ezequias adoeceu em uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua vida, porque morrerás e não viverás. Aí ele ora a Deus, então Deus responde a Amós e diz a Amós: volta a Ezequias e diz a ele: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia. Subirá à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então, vamos dizer, olha, tá vendo? Ezequias orou e Deus mudou os seus desígnios, o seu coração. Ezequias, pela oração, mudou o coração de Deus. E ainda, para colaborar, usam Tiago, capítulo 5, versículo 16, que no finalzinho do versículo diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, nós vamos responder essa pergunta. Minha oração pode mudar a vontade de Deus? Sendo Deus soberano, nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Jó 42:2 fala isso, que nenhum dos propósitos de Deus podem ser frustrados. Vamos ver lá, Jó 42, versículo 2. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, como resolver essa questão? Já que os planos de Deus não podem ser mudados, por que eu devo orar então? Eu não estaria entrando em contradição? Para que eu vou orar se de um jeito ou de outro o que Deus tem como propósito na minha vida vai acontecer? O grande problema é que muitas vezes nós, criaturas, rebaixamos a Deus e exaltamos a nós. Nós o colocamos acima de Deus.
E isto vem, e nós percebemos isso por meio de algumas orações de pessoas que reivindicam promessas, colocam Deus contra a parede, cobrando dele aquilo que ele escreveu em sua palavra. Então, isso as pessoas se sentem no direito, elas pensam, que tem o direito de colocar Deus no xeque-mate. Olha, tua palavra diz isso e eu reivindico a sua palavra, para que ela possa acontecer da maneira que está escrita em tua palavra. E nós temos que entender que, na verdade, esse tipo de atitude mostra a nossa arrogância com Deus. Porque, por meio da nossa oração, nós não vamos mover o coração de Deus, não vamos mover a mão de Deus, porque Deus é soberano e absoluto. O cântico de Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 a 8, ela diz assim: o Senhor é quem tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta, levanta o pobre do pó e desde o montor exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Então, a oração ela não muda o propósito de Deus, porque os propósitos de Deus ocorrerão mesmo sem a nossa oração. Por quê? Porque Deus é imutável. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, Malaquias 3, 6, nós lemos esse versículo. Malaquias ali, se você vai de Mateus para trás, fica mais fácil você achar. Malaquias 3, 6. Olha o que Deus diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vossos filhos de Jacó não sois consumidos. Então, Deus ele não muda os seus propósitos para com com a sua vontade. No caso aqui de Israel, Deus fala: olha, por causa da promessa que eu fiz, eu não vou consumi-los. Deus castigou, Deus pôs a mão sobre Israel, mas não exterminou a nação. Agora, tudo isso ocorre, Deus não muda os seus propósitos, porque os propósitos de Deus são divinos. E os propósitos de Deus é sábio. Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, Romanos 11, 33 a 36, o apóstolo Paulo, ele declarou o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, ele é eterno. Efésios 3:11, o apóstolo Paulo também fala disto no versículo 11 de Efésios 3, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os propósitos de Deus são eternos. Aquilo que Deus determina ocorrerá. Isaías 14, versículos 24 a 27. Isaías 14, 24 a 27. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o meu desígnio, que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará?
a sua mão está estendida, pois quem a fará voltar atrás? Então, por que eu vou orar? Já que tudo acontece segundo os propósitos eternos de Deus e ninguém consegue invalidar a sua vontade, ou como aqui Isaías pergunta, né, no versículo 27, quem pode conseguir fazer com que a mão de Deus volte atrás? Então, por que eu vou orar? A resposta é para que a nossa vontade esteja em consoante à vontade de Deus. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14, nós lemos assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a minha vontade, não, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então não é segundo aquilo que eu quero, é segundo a vontade de Deus. Deus decretou os fins e os meios. E se Ele decretou um fato, e que ele ocorra através da oração e da petição, Ele vai efetuar o fato. Mas também Ele concede o espírito de súplica. Ou seja, Deus decretou um fato. E esse fato ocorrerá através da oração e petição. Então ele vai acontecer. Lutero certa vez disse o seguinte: a oração não visa vencer a relutância de Deus. A oração não visa vencer a relutância de Deus, mas a aprender-lhe a disposição favorável. Ou seja, não é uma quebra de braço com Deus. Então, o propósito da oração, nós podemos responder em 3 pontos. Primeiro, a oração tem um propósito de trazer honra a Deus. E nós honramos a Deus quando reconhecemos o seu domínio universal. Deus é o Senhor do universo. Ele domina céus, terra e mares. Então, Ele é soberano. Ele é dono do universo. E por meio da oração nós reconhecemos isso. Reconhecemos a sua bondade, o seu poder, a sua imutabilidade, sua graça, sua soberania. Reconhecemos ser Ele o autor de toda a dádiva boa e perfeita, como nós lemos aqui em Romanos, no capítulo 11, novamente, voltando em Romanos 11, no versículo 36, quando ele diz que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, ele é o autor de todas as coisas. E nós reconhecemos isso, honramos a Ele. Quando nós oramos, nós estamos honrando a Deus, reconhecendo que Ele é soberano. É lógico, eu oro pelo nascimento do meu neto, para que tudo ocorra bem, para que ele venha com saúde. Eu oro para que essa situação se resolva o mais rápido possível, porque nós tínhamos o desejo de visitar a nossa nora, a Shirley e o Davi, quando o nenê nascesse, e nós não sabemos se isso vai ocorrer agora, até o nascimento ou não. E nós colocamos diante de Deus isso. E se for essa a vontade de Deus, louvado seja o nome de Deus. E se não for, também louvamos, porque reconhecemos que Ele é soberano em todas as coisas. Outra coisa, a oração tem como propósito cumprir a vontade de Deus. Deus tem um propósito que nós, por meio da oração, cresçamos na graça. O apóstolo Pedro fala ali em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, 1 Pedro 3, 18, ele diz isto. Versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ou seja, por meio da oração, nós
cumprimos a vontade de Deus quer que nós cresçamos na graça. Nós confiamos em Deus, por isso nós oramos. E Ele tem como vontade, a vontade de Deus é que por meio da oração nós reconheçamos que Ele é Deus e que nós somos simplesmente dependentes dele. Ou seja, por meio da oração nós nos humilhamos diante de Deus. Nós devemos entender que quando oramos e Deus atende a nossa petição, a vontade era dele. E ele assim então respondeu de acordo com a sua vontade. Então nós nos humilhamos, reconhecendo de forma favorável, que Deus respondeu de forma favorável à nossa petição. Ou seja, eu me humilho diante de Deus, sabendo que Ele respondeu de acordo com a vontade dEle. Mas se Deus não responde de acordo com a minha vontade, e não é a vontade dEle atender aquilo que eu estou pedindo, eu também, da mesma forma, me humilho, entendendo que a vontade dEle prevalece sobre nós. Ou seja, tanto respondendo como não respondendo, nós reconhecemos que Deus é Deus e nós somos apenas seres humanos. Então, nos humilhamos, reconhecendo que Deus é soberano e louvamos o nome dele se aquilo que nós estamos pleiteando é atendido. E nos humilhamos e louvamos o nome de Deus quando aquilo que nós pleiteamos não é atendido, porque reconhecemos que a vontade de Deus prevalece sobre aquele assunto. Embora pareça estranho e até mesmo incoerente, mas a verdade é que a vontade de Deus sempre prevalecerá. Lá quando Pedro discursa em Atos capítulo 3, ele falando ao povo que havia negado a Cristo e matado o Senhor Jesus Cristo, presta atenção o que Pedro fala aqui. Ele fala da responsabilidade daqueles que crucificaram o Senhor Jesus, e olha o que ele fala no versículo 14 até ao 17. Atos capítulo 3, versículo 14. Vós, porém, negaste o santo e justo e pediste que vos concedessem um homicida. De sorte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. E agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde de saúde perfeita na presença de todos vós. Agora presta atenção no versículo 15. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também a vossa autoridade, no caso de terem matado o Senhor Jesus Cristo. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Ou seja, Pedro está dizendo, olha, ele está aqui falando no caso da cura de um coxo, que houve uma discussão enorme, e Pedro então na porta do templo discursa a respeito disso. Olha, o Deus que vocês crucificaram, vocês trocaram Barrabás por Jesus. Jesus foi morto, vocês o mandaram para a cruz. Mas com isso vocês cumpriram o propósito de Deus, que pela boca dos profetas diziam justamente isso, que ele haveria de padecer, que ele haveria de morrer. Então, vemos aqui Deus executando a sua soberana vontade por meio da vontade do homem. Então, quando você ora a Deus, é a vontade de Deus que você ora. Deus quer que você ore a Ele. Deus quer que você peça a Ele. Então, o propósito de Deus é que nós reconheçamos a sua soberana vontade. E também, em terceiro lugar, a oração tem um propósito de conceder bênção. Aí você fala, pera lá, mas como assim conceder bênção? Se eu pedir e Deus não atender, você é abençoado da mesma sorte. A palavra de Deus diz que todas as coisas vêm, como nós lemos em Romanos 11:36, vêm por meio dele, veio dele e para ele. Então, quando eu oro, mesmo que alguns falam, vou orar por quê? Se tudo está determinado, então por que eu vou orar? Qual a necessidade de chegar-se diante de Deus para dizer aquilo que ele já sabe?
Porque justamente por meio da oração, o propósito de Deus é que nós reconhecemos que Ele é o autor de todas as dádivas. Então nós somos abençoados. Se você fizer uma lista de coisas que você já orou a Deus pedindo e que Deus não atendeu, e você pode olhar e ver que, na verdade, você foi muito mais abençoado em não receber aquilo que você estava pedindo a Deus do que se você, de fato, tivesse recebido aquilo que Deus havia lhe pedido. Então, a oração, ela não tem como propósito alterar a vontade de Deus, mas antes que a vontade dele seja cumprida. E nós somos abençoados por isso. Por quê? Porque a vontade de Deus é imutável. Não pode ser alterada por nossos clamores. Nem as orações mais fervorosas podem alterá-la. Sabe aquela história? Olha, tem aqui uma oração que é poderosa. Olha, faça essa oração, que essa oração sim tem poder. E você até encontra aí em sites, né? Antigamente era nos classificados do jornal. Oração poderosa para tal coisa, oração poderosa para tal, né? E as pessoas dizem, olha, faça essa oração que você vai ver que vai acontecer. Não, não é isso. A oração tem o propósito de conceder a bênção de Deus. E às vezes, a bênção de Deus é não responder aquilo que nós queremos. Eu não lembro o nome da história, da moça da história missionária, mas os mais velhos vão lembrar daquela menina que queria ter olhos verdes. E ela orava a Deus para que tivesse olhos verdes e os olhos delas eram castanhos escuros. E depois, quando ela foi ser missionária na Índia, ela entendeu por que Deus a fez morena com os olhos castanhos. Porque ela se identificava muito com o povo da região que ela estava servindo ao Senhor. Imagine se Deus concedesse a ela, e desse a ela olhos verdes ou azuis, não sei qual era, mas de fato foi uma bênção ela ter aqueles olhos, ter a cor de pele, cor de cabelo, porque ela se identificava muito com as pessoas da região que ela estava servindo ao Senhor. Então, a oração não foi respondida e se tornou uma grande bênção na vida dela. Então, muitos querem reduzir a Deus à função de servo, cumprindo as nossas ordens. Deus é um garoto de recado. Nós enviamos uma ordem para Deus através da oração e Ele tem que responder. Às vezes até colocamos prazo. Ó Senhor, se o Senhor não responder daqui a 3 dias, o que vai acontecer? Será que nós temos o poder de fazer isso? Não, não temos. O que nós necessitamos é que Deus nos enche o coração com os seus pensamentos. Então, os desejos de Deus serão os nossos desejos. Então, nós vamos pedir de acordo com a vontade e seremos conformados à vontade de Deus. Rogar a Deus em nome de Jesus significa rogar-lhe algo em sintonia com a vontade dele, com a vontade e com a natureza de Cristo. Não é uma chave, né? Alguns dizem, olha, ore em nome de Jesus, porque a chave do segredo da oração é você orar em nome de Jesus. Na verdade, quando oramos em nome de Jesus, nós estamos tão somente dizendo a Deus que nós nos submetemos a Cristo, pois só podemos pedir a Ele aquilo que Cristo pediria ao Pai. Eu não quero com tudo isso desanimá-lo e deixá-lo, desincentivá-lo a orar. Eu quero, ao contrário, eu quero incentivá-lo a orar mais e mais. Pois quanto mais oramos, mais saberemos o que Deus quer de nossas vidas. Quanto nós mais buscamos a face de Deus em oração, mais nós vamos compreender a vontade de Deus. E orações tolas. Ah, Senhor, me faça rico. Ah, Senhor, que eu possa ganhar na Mega Sena. Ah, Senhor, que aquela garota possa olhar para mim. Nós vamos deixar de lado, porque nós vamos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu não estou dizendo, no caso da garota, que você não vai orar a Deus para conhecer a vontade dele no quesito namoro, noivado e casamento. Você vai orar a Deus. Senhor, apresente aquela moça que vai ser a minha companheira de vida cristã.
a minha companheira para toda a vida. Me mostre, Pai, a tua vontade. E se você anda em sintonia com Deus, você sabe que algumas coisas não é a vontade de Deus. Por exemplo, você ora a Deus porque você não quer ficar sozinho, você quer casar. Então, de imediato, você já sabe que não é a vontade de Deus que você case com uma pessoa do mesmo sexo. Porque essa não é a vontade de Deus. Você vai orar a Deus e você vai saber de imediato que Deus não quer que você se relacione com uma pessoa que não o confessa como seu Salvador. Então, você tem parâmetros. Mas você busca a vontade de Deus. Dentro dos parâmetros de Deus. Bom, eu sou um rapaz, eu quero me casar. Então, a vontade de Deus é que eu case com uma mulher. Uma mulher que seja crente e confesse Cristo como Salvador. Se ela é loira, morena, alta ou baixa, esses não são os parâmetros ditos na Bíblia. Mas você vai querer conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Então, em outras áreas da mesma coisa. Eu costumo dizer o seguinte: você está desempregado, está pedindo a Deus uma porta de emprego e de repente abre uma porta de emprego num cabaré. Ó, você vai trabalhar no cabaré. Você sabe que não é a vontade de Deus. Então você rejeita isso. Ah, mas eu orei e Deus apresentou. Como dizem, né? Para cada catedral que Deus constrói, o diabo constrói uma capela. Então, sempre que você ora a Deus, busque conhecer a vontade de Deus. Não queira usar a oração como um aval para fazer a sua vontade. Ah, eu orei e aqui está a resposta de Deus. Não é assim que funciona. Muitos acabam sendo enganados. Na questão de namoro, eu estou namorando uma moça incrédula, ela até se declara ateia, né? Ah, eu sou ateia. Mas eu orei a Deus e ela apareceu no dia seguinte na minha vida. Tome cuidado. A oração, ela não é um aval para fazer a sua vontade. Mas eu quero incentivá-lo a continuar orando cada dia mais, para que você possa conhecer a vontade de Deus na sua vida. Que nós, como igreja, possamos orar para conhecer a vontade de Deus para a nossa vida como igreja local. Que Deus nos abençoe. Amém? Muito bem, irmãos. Então, os pedidos aí, se você quiser colocar um pedido depois no grupo do WhatsApp, direto do gabinete, coloque aí, nós vamos orar por aqueles que nós temos orado, orar pela situação mundial, pela situação do Brasil, pelos enfermos, pelos irmãos Arlindo, Nilson, por aqueles que nós lembramos sempre em nossas orações, os adolescentes da igreja, os jovens da igreja, os idosos da igreja, para que Deus possa preservá-los nesses dias de pandemia, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos agora dedicar um tempo aí na sua casa, em sua família, em oração. Amém? Até a próxima mensagem, assim Deus nos dando a sua permissão.